Olá, amigo, querida amiga, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez a um tema da série Verdades e Profecias da Bíblia. Nós estamos aqui animados para esta nova série novos temas que estamos entrando agora, temas proféticos. Você, eu imagino que você já assistiu todos os 12, 13 vídeos que já postamos aqui. Para começar essa série, seria interessante você ter assistido todos eles, né? Se não assistiu, volte lá e você pode encontrar aqui no meu canal, tanto no YouTube como no Facebook, todos os links aqui e os vídeos também. Tá legal? Vamos fazer uma oração para começarmos invocando o nome de Deus, a nossa série e o nosso tema de hoje. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento invocamos o teu nome e a tua presença aqui entre nós. Abençoe esse estudo que faremos, importante das profecias bíblicas. Estamos estudando temas importantes que são relevantes para o nosso tempo, o tempo em que vivemos, um mundo que está em crise. Que o Senhor venha nos abençoar e nos direcionar e nos iluminar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema é um tema interessante. Nós vamos entrar, então, numa série de profecias da Bíblia. Profecias, a Bíblia é cheia de profecias. E uma das coisas que faz a Bíblia um livro relevante são as suas profecias, especial Daniel e Apocalipse. Veja, Provérbios diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. O dom profético e o estudo das profecias também são de extrema importância no estudo e compreensão da palavra de Deus. Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica: não desprezeis as profecias. São importantes. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro diz: não temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma lanterna que ilumina em noite escura, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro aqui está dizendo que a profecia é como uma lanterna que nos ilumina no mundo escuro, até que venha a manhã da ressurreição, o Cristo nasça em nosso coração até que ele venha. A profecia nos ilumina, nos direciona, nos guarda, nos dá um norte, entendemos aonde estamos, de onde viemos e para onde estamos indo. Portanto, o estudo das profecias bíblicas são essenciais na vida do cristão. E quando se fala em profecias, nós temos vários profetas bíblicos, mas profecias apocalípticas, nós falamos do profeta João, que escreveu ali o Apocalipse, e também de Daniel, um livro importante para a interpretação até mesmo de Apocalipse. Primeiramente, João, quando nós estudamos a sua história, você vai ver João sempre ao lado de Jesus. Em várias histórias, João é um dos mais íntimos discípulos de Cristo. Ele esteve sempre ao lado de Jesus. Esse foi o segredo do seu sucesso. E é o segredo do nosso sucesso também. Devemos estar sempre ao lado de Jesus. Até na sua morte, lá estava João. Todos os discípulos abandonaram a Jesus, mas João retornou. E na cruz, lá estava ele, pertinho também de Jesus. É um exemplo para nós. Em meio às dificuldades e lutas da vida, devemos estar sempre ao lado de Cristo. Outro profeta importante na Bíblia foi Daniel. Por volta do ano 605 a.C., por causa da rebelião do povo de Israel, Deus permitiu que Babilônia fosse e tomasse Israel, dominasse Israel. Entraram lá e levaram milhares de jovens, milhares de judeus cativos em prisão para a Babilônia. Andaram ali centenas de quilômetros de Israel até chegar em Babilônia. E levaram como escravos, para servir ali aquela cidade e aquele rei também. Então, Nabucodonosor e o seu exército invadiram Israel ali por volta de 605 a.C., e ali começou um reinado de Babilônia sobre a Terra Santa, sobre Israel. Babilônia era uma cidade maravilhosa do mundo antigo. Tinha os jardins suspensos, considerados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade construída por Nabucodonosor. Naquela época era comum
eles escolherem alguns jovens dos povos que eles conquistavam e levavam para a terra de Babilônia. Os caldeus também faziam isso. Pegavam ali alguns jovens, né, os mais inteligentes, os mais saudáveis, levavam para o palácio. E no palácio eles educavam esses jovens na cultura, na língua, nas leis dos caldeus, para que esses jovens pudessem então servir ao rei e até mesmo ser um ponto de referência para o povo dominado lá junto ao rei no palácio. E eles escolheram então Daniel e mais 3 amigos, né, entre os hebreus. E esses jovens então foram educados, né? Mas veja, é interessante que Daniel, quando estava sendo levado ao cativeiro, ele propôs no seu coração de ser fiel a Deus. E quando ali foi levado ao palácio, os judeus tinham uma dieta especial. Deus havia dado para eles uma dieta especial de não se alimentar com alimentos imundos, né? Com carnes consideradas de animais imundos e somente de animais considerados biblicamente animais limpos. E quando Daniel esteve de frente ali no palácio do rei, com as iguarias do rei, comendo de tudo que eles serviam e todos eles deveriam se alimentar daquilo ali, Daniel propôs no seu coração de ser fiel aos princípios que ele aprendeu. E Deus o honrou. Em Daniel capítulo 1, verso 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E Deus então abençoou Daniel e os seus amigos, e eles foram fiéis ali nessa questão da alimentação, da saúde, dos princípios morais. Deus abençoou Daniel, e ele foi considerado entre todos os jovens, todos aqueles que estudaram ali, que foram treinados, o mais capaz, o mais inteligente. 10 vezes mais achou o rei Nabucodonosor esses jovens mais inteligentes, né? Então Daniel, queridos, servia ali no palácio da Babilônia a partir dali próximo ao ano 600 antes de Cristo, né? E ali dentro do palácio tinha os sábios, tinha os mágicos, tinha os conselheiros, tinha os feiticeiros, né? Tinha aqueles que liam, né, o futuro, prognosticadores, e várias pessoas ali assessoravam os reis naquela época e também o rei da Babilônia. E Daniel estava entre eles. O rei, hoje o tema então do nosso estudo será os reinos mundiais e o reino de Deus. Deus vai revelar agora em Daniel capítulo 2, né, os reinos do mundo, o futuro do mundo, e também o futuro reino celestial, o reino de Deus que será implementado aqui na Terra. Veja, já está predito a história do mundo 600 anos antes de Cristo. É um capítulo muito interessante e fundamental para entendermos as profecias da Bíblia. É o beabá das profecias bíblicas, podemos dizer assim. O rei Nabucodonosor, poderoso, depois de conquistar, né, todo o mundo ali ao redor da Babilônia, do Oriente Médio, um dia ele estava imaginando no seu palácio, né, como seria o futuro, o que seria o futuro. Os reis eram considerados praticamente como deuses, né, eles imaginavam que os seus reinos seriam eternos. Em Babilônia, ele ali construiu aquela grande cidade, os jardins suspensos, uma cidade maravilhosa, e ele imaginava que o reino dele seria eterno. Ele ficou pensando, matutando ali na cabeça uma noite o que seria o seu futuro. E naquela noite, Deus vai dar um sonho para esse rei. E ele vai sonhar, né, naquela noite. E quando ele acorda de manhã, ele não lembra o sonho que ele teve. E ele fica encucado, né? Deus fez passar dele o sonho. E ele ficou impressionado com aquilo. Então ele vai chamar os seus conselheiros, os seus sábios ali, os feiticeiros, né? Aqueles que diziam ter poderes especiais. Ele vai pedir para que eles o ajudem, revelando para ele o que ele sonhou e a interpretação do sonho. Interpretar sonho era algo comum naquela cultura, né? Ainda existem pessoas hoje que tentam fazer isso, né? Mas o Daniel ali, o rei Nabucodonosor, ele chama os sábios e eles vão dizer para ele, os conselheiros, né? Olha, rei, isso aí não podemos fazer, o senhor tem que nos dar o sonho e nós daremos a interpretação.
o rei vai dizer, amigos, se vocês têm poderes especiais para entenderem a interpretação e para fazerem mágicas e outras coisas, vocês também têm que ter poder para dizer o que eu sonhei. Né? Senão vocês estão só me enganando. E como eles não puderam fazer isso, o rei então deu uma ordem para matar a todos. E Daniel fazia parte daquele grupo, mas não estava ali naquele momento. Quando foram buscar Daniel para levar, né, para executar todos os sábios, entre ele Daniel e depois os seus amigos também, Daniel pediu ao chefe da guarda para que o levasse na presença do rei. Daniel então foi na presença do rei e pediu para que o rei desse um tempo, né, para que ele pudesse orar a Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, e que com certeza ele cria que Deus traria uma solução para este problema. Então o rei concedeu e Daniel foi orar. Naquela tarde e naquela noite, ele passou orando e buscando a Deus juntamente com seus amigos, homens de oração. Aqui há algo interessante para nós, em momento de crise, né? Em um momento de crise, a única solução é buscar a Deus. Né? Daniel fez isso. Não só em momentos de crise, em momentos de paz também. Temos que ter uma comunhão especial com Deus. Deus é um Deus vivo, um Deus pessoal, que atenta para as mínimas coisas e detalhes da nossa vida. E aqui estava Daniel agora também buscando a Deus, não pela primeira vez, era o seu costume orar 3 vezes ao dia, diz o seu livro, ele testemunha isso no livro. E aqui está ele mais uma vez em momentos de crise, buscando então a Deus. É interessante que o livro vai dizer, o capítulo vai dizer que Daniel vai receber uma revelação de Deus no momento em que ele está dormindo. Ou seja, o que ele fez em momento de crise? Ele foi dormir. Ele orou a Deus, buscou a presença de Deus e dormiu tranquilamente aquela noite. Olha, veja quanta confiança Daniel tinha em Deus, porque Daniel tinha um relacionamento com ele. Se você soubesse que no dia seguinte você iria morrer, né, e provavelmente sua família também, porque quando eles matavam uma pessoa, condenavam à morte, normalmente a família ia junto no pacote. Né? Se você soubesse que ia morrer no dia seguinte com a sua família, você colocaria tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e dormia? Aqui está Daniel fazendo exatamente isso. Né? Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele tinha uma fé constante. Né? Ele sabia que Deus estava na direção de todas as coisas. Daniel tinha certeza disso. E nós temos que ter essa certeza também. Quando nós alcançarmos esse nível, né, de confiança em Deus, né, de contato e relacionamento com Deus, nós podemos dormir tranquilos, mesmo em meio à crise. Daniel, então, recebeu de Deus naquela noite um sonho, e ele, em visões ali, ele entendeu o que o rei havia, Deus revelou para ele o sonho do rei. E Daniel, então, procurou imediatamente o rei no dia seguinte e foi revelar a ele. Daniel glorifica primeiramente a Deus diante do rei. Não era ele, Daniel, que havia algo importante. Ele vai dizer, não sou eu, mas a glória toda é do nosso grande Deus. Ele conhece o futuro, ele revelou ao rei o que há de acontecer. Então, queridos, em Daniel capítulo 2, versos 31 a 36, a gente vê ali o desenrolar da história. Ali Daniel vai dizer, tu, ó rei, estavas vendo. Eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava diante de ti e a sua aparência era terrível. Então Daniel relembra agora o sonho que o rei teve e o rei vai recobrando a sua memória do sonho. E Daniel diz, você sonhou com uma grande estátua, extraordinário esplendor. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou.
e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Então Daniel aqui vai revelar ao rei o que ele havia sonhado. Sonhou com uma grande, terrível estátua, né? Essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, os quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés ferro misturado com barro. E, de repente, vem uma pedra vindo do céu e atinge violentamente a estátua nos pés. E essa pedra vai esmiuçar a estátua, vai fazer a estátua virar pó. E o vento passa, né? Como palha leva, como pó ali leva toda o pó da estátua, né? Não deixa nada. E a pedra fica agora, se transforma e vai crescendo até encher toda a terra. O rei, então, ficou feliz agora de entender recobrar a memória, né, que Deus deu para ele naquele momento. E agora ele ficou ansiosamente esperando a interpretação que Daniel daria. Então, aqui a estátua de ouro, de prata, de bronze, ferro misturado com barro, os pés ali da estátua. Cada metal vai ser aqui um reino. Né? Um reino. E você vê que o ouro é mais duro, mais valioso, depois vem a prata, depois o bronze, depois o ferro. Né? Cada metal vai ficando mais fraco, né? Vamos dizer assim, numa descendência. Qual é a interpretação, então, que Daniel dá ao rei? Daniel, capítulo 2, verso 37, vai dizer: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, a primeira interpretação aqui da profecia, Daniel diz que o rei da Babilônia, ou o reino da Babilônia, seria a cabeça de ouro. A cabeça de ouro estava representada aqui, então, pelo Império Babilônico, que reinou sobre Israel ali do ano 605, e o seu reino durou até o ano 539, quando Babilônia, então, o reinado de Babilônia vai cair. Babilônia era um reino glorioso, um reino muito rico, muito ouro, mas as riquezas têm fim. Chegou, enfim, no ano 539, o reinado de Babilônia. Pessoas que confiam nas riquezas, né? O amor ao dinheiro, às riquezas, diz a palavra de Deus, é a raiz de todos os males. Pessoas que confiam em riquezas temporais, nesse mundo, estão colocando seu coração em nada, porque nós viemos a esse mundo sem nada e sairemos daqui sem nada. O único grande tesouro que devemos juntar aqui é o tesouro celestial, né? A salvação que temos em Cristo Jesus. Este é o mais importante tesouro. Isso não quer dizer que você não deva trabalhar, não deva conquistar coisas. Se você tem sonhos, vá atrás, mas isso não pode ser prioridade na sua vida. O reino da Babilônia passou. E Daniel, capítulo 2, verso 39, ali vai dizer: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. O próximo reino, agora representado aqui pelos braços de prata, né, o peito de prata, veio a ser o Império Medo-Persa. Os medos e os persas reinaram do ano 539 antes de Cristo, né, e foram até o ano 330 antes de Cristo. Então, um reinado ali de praticamente 209 anos, né? 209 anos, mais ou menos, não é isso? Então, queridos, o próximo reino que veio, os medos e os persas. Daniel continua no mesmo versículo 39, dizendo: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O próximo reino veio a ser simbolizado ali pelo bronze da cintura, né? Veio a ser então o Império Grego. Os gregos reinaram 330 com a ascensão de Alexandre o Grande. Alexandre conquistou em poucos anos todo o império, tudo que Babilônia tinha, e estenderam ainda muito mais o seu reinado. Logo depois, Alexandre o Grande vai morrer. E os seus 4 generais, e como Alexandre o Grande não tinha um descendente, ele era ainda novo,
Os seus 4 generais vão dividir o reino entre eles, né? Um ficou com a região da Grécia, o outro com a região da Ásia, o outro ficou ali com a região do Oriente, onde está o Oriente Médio, o outro ficou com a região da África, né? E no ano 190, vai cair a região da Grécia, da Macedônia. Até ali, então, o Império Grego tinha dominado, né? Continuando, Daniel capítulo 2, verso 40, ali diz assim: o 4º reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, o 4º reino, representado aqui pelo ferro, né, um metal forte, que vai quebrar todos os outros, né? Esse reino foi o Império Romano, é o 4º império. Veja, no ano 190, na Batalha de Magnésia, Roma então conquista a região da Grécia, né? O centro do império ali. Só que o Império Grego dominava os outros generais, lembra? Houve domínios em outros lugares do mundo e Roma continuou lutando contra eles. No ano 168, Roma vai conquistar a região ali da Palestina, da Israel, né? E depois continua ainda batalhas para ganhar todo o reino. Mas colocamos aqui o ano 190, porque fica ali o símbolo da região da Macedônia, da Grécia, quando o Império Romano conquista ali a sede do então Império, né? Império Grego. E Roma vai reinar do ano 190 ali sobre a Grécia até o ano 476 depois de Cristo. Ou seja, 190 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. É interessante que esse 4º império vai ter um domínio de 666 anos. 666, 666. Este é o número da besta, né? Então aqui o Império Romano já nos começa a dizer algo aqui sobre o anticristo e sobre a besta que vamos estudar mais para frente um pouquinho, tá bom? Então aqui, queridos, Daniel vai recebendo uma revelação. Primeiro a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Depois o Império Medo-Persa viria, um 2º reino. Depois um 3º reino veio a ser o Império Grego. Depois do Império Grego que reinou, vem o Império Romano. O Império Romano, que reinou até o ano 476 depois de Cristo. Agora, a última fase do reino é ali os pés, né, de ferro misturado com barro. Vamos continuar lendo ali Daniel capítulo 2, 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Veja, a perna era de ferro, certo? Agora os pés vai ser ferro, o mesmo metal da perna, mas agora vai ter barro misturado também. E continua o verso dizendo: contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, né? Então, o 4º, ali na sequência dos reinos, depois de Roma, quando Roma caiu no ano 476, ali vai dizer agora que é um império romano dividido, né? São 10 povos que surgem do Império Romano, a partir de 476, quando o Império Romano cai, né, na Europa surgem 10 povos étnicos. Interessante que são 10 dedos nos pés. E 10 povos se levantam, então, com o Império Romano ruído. E agora não haveria mais um império. A profecia diz que seria um reino dividido, né? Alguns países seriam como ferro, outros como barro. Alguns países teriam uma política forte, seriam fortes politicamente, economicamente. Outros países seriam fracos como o barro. E você vê na Europa, desses 10 povos étnicos, você vai ver ali os germanos da Alemanha, né, os anglos da Inglaterra, os francos na França, os visigodos na Espanha, os suevos em Portugal, os vândalos no sul da Espanha. Então, de todos esses povos aí, são
dão origem aos povos que existem lá na Europa hoje. É interessante que nunca mais, diz a profecia, seria um povo unido totalmente. Eles tentariam se unir por casamento. Durante a história, muitos reis davam seus filhos, né, os príncipes, para casar-se com princesas de outros reinos, para tentar fazer uma aliança, uma união, mas tudo sempre acabava em guerras, né? Nunca conseguiram ser um povo realmente, a Europa, unido novamente. Ali, desses povos que se subdividiram, foram formando as nações que temos na Europa hoje. Então, a palavra diz que é um reino dividido. A Europa seria um reino dividido. Carlos Magno tentou unir a Europa. Muitos generais, muitos ali tentaram unir a Europa novamente. Carlos Magno tentou e falhou. Napoleão tentou unir a Europa, né, com a sua ambição de unir a Europa e fazer um reino só, mas ele não conseguiu, porque a profecia diz que eles jamais seriam unidos. Hitler tentou, quase conseguiu, quase, mas não conseguiu. A profecia bíblica ficou firme ali na Segunda Guerra Mundial. Né? Deus colocou a sua mão. E agora, queridos, a União Europeia, nas últimas décadas, tem tentado fazer um esforço para unir a Europa. Mas enquanto mais eles tentam, mais a profecia bíblica ganha força. A Inglaterra nunca aceitou totalmente a União Europeia, nem a Suécia. A Suíça, né, manteve-se neutra ali com sua própria moeda. A Inglaterra tem a sua própria moeda, não aceitou o euro, agora estão saindo da União Europeia, assim como alguns países. Então a profecia bíblica se mantém firme, né? E veja, num tempo em que eles estão tentando se unir, fazendo um esforço para unir, assim, segundo está nos dizendo o texto, né, com certeza algo acontecerá. Veja a continuação, né? Não se ligarão um ao outro. Esta é a profecia bíblica. Estou fazendo aqui um breve resumo dali do tempo que estudamos, né? No ano 605, aqui até o ano 539, reinou Babilônia, 66 anos. Os medos e os persas vieram depois, com 209 anos de reinado. Depois vieram a Grécia, né? Veio o reino grego, com 141 anos de reinado. E depois, a partir de 190, quando a Macedônia, né, a Grécia, cai ali para Roma, e depois Roma continua guerreando para conquistar o resto do reino, né? E em 168 vai conquistar a Terra Prometida, a Terra de Israel, o Oriente Médio. A partir dali, de 190, Roma, então, vai reinar 666 anos, até o ano 476 depois de Cristo. Lembrando que a cruz, Jesus foi crucificado ali perto do ano 30, né, da nossa era. Então, a história de Daniel começa lá no ano 605, quando ele é levado a cativeiro. Depois começa a servir o reino da Babilônia. E Deus mostra ali para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, toda a história humana. Né? Mas não parou ainda aqui a profecia. Né? Roma reinaria 666 anos até o ano 476 depois de Cristo. E depois seria um reino dividido. O Império Romano cai no ano 476 e dali então vai ter origem a Europa, como conhecemos hoje. A princípio, 10 povos étnicos que vão se subdividir e formar todos os países da Europa Ocidental hoje, correto? E nós temos esse reino dividido até hoje. Mas a profecia nos diz que no futuro, né, enquanto esses reis eles estão tentando se unir e não conseguem, virá uma pedra do céu cortada sem auxílio humano, virá fortemente sobre a estátua. Ela não virá sobre a cabeça, não virá sobre os peitos, não virá sobre os quadris, nem sobre a perna. Essa pedra virá contra os pés, né? O reino dos pés. Por quê? É o reino que estará nos últimos dias ali, porque os outros reinos passaram, caíram, e agora ali essa pedra virá no tempo exato dos reinos dos pés, dos 10 dedos, né? Então, queridos, o que é? Veja Daniel capítulo 2, verso 44, a interpretação de Daniel para esta pedra. Ele diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos,
E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Veja, aqui nós temos simbolicamente, queridos, o estabelecimento, não simbolicamente, mas predito aqui por Deus, na história humana, o estabelecimento do reino de Deus na terra. O reino de Deus virá. Uma pedra cortada do monte. A Bíblia fala que o monte, representando o trono de Deus, é o Monte Santo de Deus. E Deus de lá cortará essa pedra, que virá. A pedra é o próprio reino de Deus. A pedra também é Jesus, né? Ele é a pedra angular, segundo Pedro, segundo todo o Novo Testamento. O seu reino será estabelecido aqui na terra, né, a partir do momento que Jesus voltará. Então a profecia aqui está nos indicando a breve volta de Jesus. Enquanto os reinos aqui dos pés estão tentando se unir, fazendo tudo possível para se unir, né, Jesus então volta e estabelece para estabelecer o reino de Deus na terra. O reino de Deus será um reino eterno, jamais se passará. Um reino glorioso. Esta profecia do capítulo 2 é fantástica, queridos. No reino de Deus não haverá mais depressão, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento. O reino de Deus será um reino perfeito, de justiça, de amor, de alegria. Não um reino como existe hoje nesse mundo. No reino de Deus não haverá mais famílias partidas, quebradas, filhos sofrendo, né, casais ali brigando, se separando. Todos serão unidos, o amor vai prevalecer. O reino de Deus não haverá mais vícios que aprisionam as pessoas, que ficam acorrentadas ali em angústia e sofrimento. O reino de Deus não haverá mais lutas por dinheiro, não haverá comunismo, também não haverá capitalismo. O reino de Deus será uma teocracia maravilhosa, onde vamos ser guiados pela lei e a constituição do céu. As pessoas não vão ficar ociosas, mas não vão se matar de trabalhar para conseguir coisas. Teremos tudo. O reino de Deus será um reino perfeito, maravilhoso. Quem dedica o tempo e energia nesta vida, em ajuntar tesouros deste mundo, e se associa com pessoas com este foco, não terá tempo nem vontade de ajuntar tesouros no céu. O tesouro mais importante é o tesouro que nós temos guardado no céu, a nossa salvação, a nossa vida eterna, o nosso caráter. Esse é o nosso verdadeiro tesouro. Devemos nos preocupar com ele. Pessoas se preocupam em crescer, em ganhar coisas, e tudo nessa vida é passageiro, mas o reino de Deus não haverá esse desespero para ganhar coisas. Nós teremos tudo. No reino de Deus não haverá drogas. As drogas acabam com a vida das pessoas, destroem famílias, destroem caráter, destrói a dignidade das pessoas. As drogas são oferecidas como algo bom, algo que vai fazer a pessoa se sentir bem. Pode até se sentir bem por algum tempo, enquanto usa, mas quando passa o efeito, as pessoas não dizem qual o efeito final das drogas. É a desgraça das pessoas, é a decadência das pessoas, vão para o fundo do abismo. E assim a gente vê muitas pessoas, até famosas, sendo pessoas destruídas pela droga, que acaba com as famílias, e pessoas que estão levando isso para as outras pessoas, estão levando desgraça para a família. O tráfico é contra a vida, contra a família. E a gente vê o resultado. No céu, queridos, no reino de Deus, na eternidade, não haverá também doenças, não haverá câncer, não haverá diabetes, não haverá tuberculose, não haverá pneumonia, não haverá vírus para destruir a vida das pessoas. Lá estaremos livres disso aí. O reino de Deus será um reino eterno, de eterna alegria. Não haverá crianças sofrendo como resultado do pecado humano. Deus não é culpado do sofrimento humano. Ao contrário, Deus luta para acabar com o sofrimento. Deus vai estabelecer o seu reino, um reino que será implementado eternamente, justo, bom e maravilhoso. Não haverá sofrimento, bullying no reino de Deus. Não haverá uma fome na terra, nem fome das crianças. Hoje, 5 bilhões de toneladas de alimento, de grãos, são produzidos todos os anos. Daria para alimentar a terra. Mas por causa do egoísmo humano,
milhões de crianças e mesmo adultos vão para a cama sem ter comido nada num dia. A Terra é um lugar injusto, é uma vida injusta por causa do coração mau do ser humano. Mas Deus vai dar um fim nesse sofrimento. E por fim, na eternidade, no reino de Deus, não haverá morte. As pessoas viverão eternamente com Deus, né? Vão ser revestidas da imortalidade. Só Deus é imortal, mas o ser humano será revestido da imortalidade dada por Deus. Quão terrível a morte que nos separa. No céu não haverá mais, na eternidade não haverá mais separação, quando Deus estabelecer o seu reino. A princípio, como já estudamos aqui, por um período estaremos no céu, depois a terra será renovada. O reino de Deus encherá toda a terra. Então, queridos, nós estamos vivendo na última parte dessa profecia. Nós estamos ali representados hoje, atualidade, pelos reinos, pelo reino dividido, que demonstrado aqui pelos pés, pelos dedos, em parte de ferro, em parte de barro. Alguns países na Europa são fortes como ferro, outros países são fracos. Mas enquanto eles estão ali tentando se unir, é quando virá Deus estabelecer o seu reino eterno. Em breve, diz a profecia, Jesus voltará e não tardará. Ele voltará para estabelecer o seu reino eterno. E todo o sofrimento humano vai passar. Deus abençoe a sua vida. Nós sabemos que esse reino se aproxima. Olhamos para o mundo, as crises que estamos vivendo. Tudo isso nos diz que Jesus em breve voltará para estabelecer o seu reino eterno. Todas as partes da profecia se cumpriram. Um reino sucedeu ao outro. E se toda a história profética de Daniel, da estátua, se cumpriu, podemos ter a certeza que a última parte, a parte da pedra que virá, que é o reino de Deus, em breve será estabelecido. Portanto, que a sua esperança esteja na breve volta de Jesus. Os reinos desse mundo, os países desse mundo, os partidos políticos que tanto prometem, mas quase nada fazem praticamente. Eles não vão, o ser humano não irá trazer uma solução final para a história humana. Até tentarão, como vamos ver aqui nos próximos estudos, mas não vão conseguir. A única solução, queridos, é o reino de Deus que será estabelecido nesta terra. E Deus quer contar com você nesse reino. Mas para isso, todos nós temos que nos preparar, temos que ser transformados pelo poder de Deus, temos que olhar para Jesus, o seu caráter, estudar o caráter de Jesus e querer e desejar ser como Ele, clamar a Deus para que Ele nos transforme, que Ele nos ajude a ser pessoas de acordo com o caráter que Ele tem. Entregue hoje o seu coração para esse grande, maravilhoso Salvador e Ele vai transformar e fazer um milagre na sua vida e na vida de sua família. Aprenda a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos e viver uma vida de paz e tranquilidade. E Deus em breve voltará, e quando Ele voltar, é o desejo dele levar você e sua família. Portanto, diga hoje ao nosso Deus, Senhor, entrego a Ti o meu coração. Vamos orar, queridos, e finalizar? Nosso Deus e eterno, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo que tivemos hoje da Tua Palavra. Obrigado aqui, Senhor Deus, por saber que a história humana foi se cumprindo de acordo com o que o Senhor descreveu. E aqui estamos vivendo na última fase da história humana. Que o Teu Espírito possa nos dirigir neste mundo em que vivemos. Em breve o Teu reino será estabelecido. Ajude-nos a nos entregar completamente a Ti e fazer uma aliança aqui eterna contigo nesse momento. Abençoe os nossos familiares também, que todos possam buscar a Tua presença e conhecer a Tua vontade. Obrigado por tudo. Guia-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não deixe de compartilhar esse estudo com seus amigos. Nós vamos agora, no próximo estudo, entender Daniel capítulo 7 e a profecia maravilhosa ali de Daniel capítulo 7. E Daniel capítulo 7 está em paralelo com Apocalipse capítulo 13, que é o capítulo da besta de Apocalipse, das duas bestas de Apocalipse. Quem são? Apocalipse 13 é o anticristo está ali revelado por Deus.
Para você entender Apocalipse 13, você tem que entender Daniel capítulo 7. Para entender Daniel capítulo 7, você tem que entender esse capítulo que nós estudamos hoje, dos reinos, né? Da estátua. Portanto, hoje colocamos aqui uma base para começar o estudo das profecias da Bíblia. Então, até o próximo estudo, estaremos aqui juntos novamente. Compartilhe Esperança, tanto no YouTube como no Facebook. Nas descrições do vídeo, você tem todos os links e dos vídeos anteriores também. Deus abençoe você. Até breve, amigo.